Well, good morning, everyone. Bom dia a todos. E bem-vindos à casa do Senhor. Welcome to the house of the Lord. We also welcome those who are watching through the internet. And may God bless you. We pray that the service will be a blessing for all of us. I'm going to ask Sarah to come up to the front. She's going to translate for me prayer. And let's stand, please. Heavenly Father, we thank you for your great love towards us. Querido Pai, nós te agradecemos pelo teu grande amor para connosco. And we pray that you help us to indeed love you as you have loved us. E pedimos que tu nos ajudes a amar-te a ti com o mesmo amor com que tu nos amas a nós. And help us to love one another as Christ has loved us. E ajuda-nos a amarmos uns aos outros como Cristo nos amou. We pray that the Holy Spirit will use your word today to be a blessing for each person. Pedimos que o teu Santo Espírito nos ajude a compreender a tua palavra hoje e que ela possa ser uma bênção para cada um de nós. We commit those among us who are sick physically, and we pray healing according to your will in their lives. Entregamos ao teu cuidado aqueles que estão fisicamente doentes, senhores, e pedimos a cura para os seus corpos. We pray that we encourage those who are discouraged. E pedimos que venhas encorajar aqueles que estão desencorajados, Senhor. We pray for the missionaries that you help them in the ministry. Pedimos pelos missionários que os ajudes nos seus ministérios. Protect them from the attacks of the enemy. Protege-os dos ataques do inimigo. Encourage them, Lord, and bless their work. Encoraja-os e abençoa-os nos seus trabalhos. And be with each member of this church. Help each one of them, Lord. E ser com cada membro desta igreja, Senhor, ajuda a cada um. And help us to bring glory to your name. E ajuda-nos a trazer glória ao teu nome. We ask all this in the name of Jesus. Amen. Em nome de Jesus. Amen. Rise on your altar, Calvary.
poeta. Irmãos, vamos agradecer estas ofertas, como Deus nos o Pai. Queremos uma vez mais vir-nos aqui agradecer, de facto, as bênçãos constantes que derramas sobre as nossas famílias, sobre os nossos irmãos, Senhor, apesar de todos os sacrifícios e desafios que nós temos, porque nada se faz e Tu não prometeste que tudo corresse bem. Só queremos pedir a bênção para estas ofertas. Em nome do Filho amado, te peço e agradeço. Amém. Ora, sendo assim, podemos colocar pé para louvar ao Senhor, por favor. Margarida, por favor, leia 1 Coríntios 13, versículo 1 ao 13, por favor. Bom dia, irmãos. Vamos ler a palavra do Senhor.
Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não sujeita a mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas. Havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, decorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por espelho em enigma. Mas então veremos face a face, agora conheço em parte, mas então conhecerei como talvez o conheci. Amém. Ora, vamos abrir a Bíblia para 1 Coríntios, capítulo 16 e versículo 14. 1 Coríntios, capítulo 16 e versículo 14. Eu vou dar umas mensagens acerca do amor. Esta é a segunda mensagem. E reparem bem que o versículo diz assim: todas as coisas sejam feitas com caridade, e a palavra caridade aí refere-se com amor. Todas as coisas sejam feitas com amor. Uma das coisas que eu tenho feito quando faço um conselho com o casal que me pede para os casar, é ter vários conselhos na Bíblia, e um dos conselhos que eu dou ao casal é decorar, de cor, 1 Coríntios capítulo 13. Os dois, decorar 1 Coríntios capítulo 13. Porque eu sei, queridos irmãos, se a pessoa realmente põe em prática aquilo que lemos em 1 Coríntios capítulo 13, que nós estudámos há duas semanas atrás, o casamento deles vai ser um bom casamento. E também encorajo os irmãos que da igreja para meditarem bem no 1 Coríntios capítulo 13. Estudarem esse capítulo. E isso vai ajudar a vós na vossa vida espiritual e na vossa relação com Deus e com as pessoas que estão ao pé de si. O maior mandamento é amar o nosso próximo e amar a Deus. Primeiro, amar a Deus com todo o nosso coração, alma e espírito. E amar o nosso próximo como nós mesmos. Jesus foi ainda mais além disso. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Todavia, o mandamento do amor, irmãos, não está sendo vivendo nos nossos dias. Jesus profetizou que nos últimos dias o amor de muitos se havia esfriado. Lemos em Mateus capítulo 24, versículo 12, que Jesus estava na lista dos sinais dos últimos tempos, e um dos sinais foi a falta de amor na sociedade. E realmente a gente está vendo isso nos nossos dias. A gente vê que o amor na família, em muitas famílias, não existe. Há falta de amor entre marido e esposa. Fazem uma promessa, publicamente, que não se amarem um ao outro até à morte, mas logo a seguir o casamento começa e a pessoa começa a olhar para a esposa e para o marido e pensa assim: eles não são perfeitos. Eu pensava que ela era perfeita. Eu pensava que ela era perfeita. E começam a pôr, enfim, barreiras das suas vidas, porque a outra pessoa não é perfeita.
Há aqui alguém perfeito? Ninguém. E essa ideia de pensar que o marido e a esposa é perfeito é uma ideia que é falsa. Nenhum marido, nenhuma esposa são perfeitos. Todos erram. E então vemos que muitos casamentos acabam em divórcio nos nossos dias. As pessoas não se amam um ao outro. Vemos a falta de amor entre pais e filhos. Quem diria que um pai havia de fazer mal a um filho ou uma filha? Como temos lido em várias notícias. E quem diria que os filhos não se interessavam pelos pais? Está-se a acontecer nos nossos dias. Os irmãos vão à casa dos velhinhos, como eu tenho ido, já há 35 anos, e vejo mães e pais chorando, cujos filhos os abandonaram. Não se interessam deles. Falta de amor. E Deus no céu vê tudo isto. A gente vê que os governantes dos países não se interessam mais pelas pessoas do seu país. Estou vendo da agenda aqui no Canadá, dos políticos, e da agenda que eu vejo na América. Eles interessam em as companhias grandes terem grandes lucros e os pobres posto de parte. O operário agora é um número, não é uma pessoa, é um número. E quando a companhia pensa que realmente não tem os lucros de bilhões de dólares, então começam a despedir-os. Eles não se interessam se o operário pode pagar as despesas da sua casa, tudo isso. Eles não se interessam. Falta de amor, irmãos. Falta de amor. E muitos operários também já não se interessam pelos patrões. Se conseguirem roubar o patrão, o fazem. Falta de amor. Cada um, nos nossos dias, pensa eu e mais ninguém. Os meus interesses. Não quero saber os interesses dos outros para nada. Falta de amor. Ora, meus irmãos, no tempo do apóstolo Paulo, que escreveu esta carta, também havia corrupção e falta de amor. Até nas próprias igrejas. É a razão que ele escreveu esta carta, que havia falta de amor na vida da própria igreja. Os irmãos leem essa carta com cuidado. Vão reparar os problemas que existiam dentro desta igreja. Tudo por causa da falta de amor. E ele meteu um capítulo inteiro mostrando isto é o amor que Deus quer na vida de cada cristão. E depois ele acaba a carta dando este mandamento em que ele diz aqui no versículo 14: todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Reparem que na igreja de Éfeso, o apóstolo Paulo louvou a Deus e agradeceu a Deus pelo amor que ele via na vida dos membros daquela igreja, uns para os outros. E depois no capítulo 3, ele exorta a igreja para que haja mais profundidade de amor dentro da igreja, entre as pessoas. E 30 anos, mais ou menos, ou 40 anos, mais ou menos depois de Paulo ter escrito esta carta a uma igreja que mostrava amor, Jesus escreve uma carta a esta igreja. E começa a dizer as boas coisas que ele via naquela igreja. Ele diz, há uma coisa que eu estou mesmo ofendido convosco. Vocês perdeste o primeiro amor. Arrependem-se disso. Vocês perderam o primeiro amor. E se não se arrependerem, eu vou castigar esta igreja.
É o que lemos em Apocalipse capítulo 2 e versículo 4. Ora, ao lermos esta passagem, este texto, eu vou dar uma série de mensagens acerca do amor. Já estudámos 1 Coríntios 13, que é uma definição do que significa o amor. Agape, o amor de Deus na vida das pessoas, que Deus manda que a gente tenha esse amor. Mas hoje nós vamos perguntar, e é a resposta que eu vou tentar responder, quais são as coisas que devo fazer com o amor. E reparem bem da maneira como o texto é escrito. Reparem bem, eu vou ler para vós. Qual é a primeira palavra? O que é que lá diz? Primeira palavra. Primeira palavra é desse versículo. Todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. Ok. É que- Todas as coisas. Yeah. Portanto, quais são as coisas que devem fazer? São todas as coisas. Não é só algumas coisas. São todas as coisas que devemos fazer com o amor. E então eu hoje vou não sei se vou conseguir examinar tudo, mas vamos examinar pelo menos algumas coisas que Deus manda que devemos fazer com o amor. A primeira coisa é que devo amar a Deus porque com todo o meu coração, com toda a minha alma e com todo o meu entendimento. E o segundo é este, é amar o meu próximo como a ti mesmo. E Jesus ainda foi mais além disso. Amar-nos uns aos outros como eu vos amei. Devo fazer tudo com amor. Vamos ler João capítulo 14. João capítulo 14 e versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Não é suficiente saber os mandamentos de Deus, irmãos. Deus requer que a gente guarde esses mandamentos. Jesus, quando veio aqui à Terra, ele guardou todos os mandamentos do seu Pai. E ali mostrou que amava o seu Pai. E nós, se queremos mostrar o amor agape na nossa vida, devemos compreender que Deus requer de nós, não é só parte dos mandamentos, mas é tudo que está na palavra de Deus. É para ser cumprido. Infelizmente, nos nossos dias, as pessoas pensam assim, bem, essa parte da Bíblia não é bem para mim. Isso é naquele tempo, não é para agora. E então deixem-me guardar as coisas. E depois chega um ponto que já a maior parte da Bíblia já não é guardada. Só guardam aquilo que realmente é dos seus interesses, dos seus desejos. Eles não guardam aquilo que é de Deus. Os irmãos sabem que um dos mandamentos que Deus nos deu, em Hebreus capítulo 10, é que o cristão deve ser fiel, atender os serviços da igreja. Está lá escrito. Atender os serviços da igreja. E diz lá, com amor. Há pessoas agora que pensam que já não precisam vir à igreja. Eu em casa faço minha oração também. Não é preciso ir à igreja. Se você ler bem a Bíblia, explica lá claramente que Deus requer e manda, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, que a pessoa esteja no lugar que Deus está lá presente. Não é em casa, é na igreja. Nosso irmão Zé Freire me disse, quando eu estiver melhor, eu vou à igreja. Dê um abraço à igreja toda e olhem para mim. Um homem que a gente sabe que várias vezes os médicos disseram a ele, vais morrer. Prepara as coisas, vais morrer. Mas Deus não permitiu que ele morresse. E ele é muito grato da maneira como Deus o tem auxiliado.
no meio das tribulações que vai passar. E o homem tem o prazer de vir à igreja. Muitas vezes eu admiro aos seguintes, que vêm à igreja, doente como está, e pessoas novas têm saúde, não querem vir à igreja. Dão desculpas para ali, desculpas para aquele outro, é mais isto, mais aquele outro. Falta de amor para com Deus. Falta de amor. É o problema todo. Os irmãos sabem que, ao ler o Velho Testamento, estou lendo o livro, comecei a ler outra vez, e fiquei impressionado que em Deuteronômio, este livro, várias vezes Deus diz: guarda os meus mandamentos com amor. Estava escrito. Com amor. Não deve ser um sacrifício guardar a minha palavra. Deve ser feito com amor. A mim. Portanto, meu querido irmão, leia a Bíblia diariamente como Deus manda todos nós a fazer e o faça com amor. E peça a Deus que o ajude a compreender o que está lá escrito e seja obediente à palavra de Deus. Com amor. Com amor. Deus quer que eu pregue a palavra de Deus aqui na igreja com amor. Não é suficiente pregá-la. Deve ser feita com amor. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 13, mais uma vez. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como um tal que soa, ou como assim que tive. Aqui está uma mensagem para todo cristão, e especialmente para um pastor. Ainda que eu pregue a palavra de Deus, muito bem, mas se eu pregar sem amor, aos olhos de Deus, é uma coisa vazia. Falas muito, mas não tens amor. Deve ser feito com amor. Da maneira como o marido fala com a esposa, deve ser feita com quê? Com amor. Tem cuidado como falas com a tua esposa. A maneira como a esposa fala com o marido deve ser feita com amor. Tem cuidado como tu falas com o teu marido. Com respeito, com mansidão, com amor. Muito importante. A maneira como a pessoa fala. É verdade que é pregada sem amor, irmãos, é ofensiva aos olhos de Deus. É ofensiva. O apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, se vocês lerem em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 24 e 5, ele diz prega a palavra com mansidão às pessoas. Com amor. O apóstolo Pedro também, em 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, diz aos cristãos, façam com amor. Tratem uns aos outros com amor. Quando falarem uns com os outros. Sabe que o apóstolo Paulo, quando escreve na carta de Gálatas, capítulo 6, quando um cristão cai, ele mesmo diz aos cristãos, vai ter com essa pessoa, mas fala com ele com amor. Com amor. Porque tu não és perfeito também. Tu também podes cair. Fala com amor. Jesus disse, não julgueis uns aos outros. E porque é que tu reparas no ardeio que está no olho do teu irmão e não vês que está um barrote à tua frente? Tira o barrote primeiro para fora e toca-te. Antes de começar a acusar as pessoas. E um pastor tem que fazer isso também. Tira o barrote do teu olho e não olhes sempre para os defeitos das pessoas.
Ninguém é perfeito. Todos nós caímos. Como é que nós devemos reagir quando uma pessoa nos ofende? Vamos ler Provérbios capítulo 15. Provérbios capítulo 15 e versículo 1. Provérbios capítulo 15 e versículo 1. Reparem bem as palavras que lemos aqui. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A maneira como nós reagimos às pessoas que nos ofendem é muito importante, irmãos. A pessoa que, quando ela fica ofendida e começa a falar muito alto, diz palavras que não devia ter dito. Mais valia estar calado. Mais valia estar calado. Devemos reagir com amor, irmãos. Vamos ler Salmo 37. Aí nos ensina outra vez como devemos reagir às pessoas que nos ofendem. Salmo 37. E versículo 1. Reparem bem. Não te indignes por causa dos malfeitores. Não fiques zangado com eles. Nem tenhas inveja dos que obram iniquidade. Porque cedo são ceifados como erva e murcharão como a verdura. Quem é que escreveu esse salmo, irmãos? David. Quantas pessoas eu tinha à sua volta que lhe queriam fazer mal a ele? Já pensaram nisso? O seu próprio sogro, secretamente, ao pensar que queria o matar. E inventou maneiras para ver se o matava. Depois, ele tornou-se ainda mais ousado. E disse às pessoas, ao seu exército, acusou David de coisas que eram falsas. E requeria que eles matassem David. Ele andou a perseguir David sem nenhuma causa. Quem é que quer ter um sogro dessa maneira? Ou uma sogra dessa maneira? Mas David teve, irmãos. Quando finalmente o homem queria o matar e mandou soldados à casa dele, a esposa dele disse: tu tens de fugir, o meu pai vai te matar. E ele de noite saiu da janela e fugiu. E andou anos e anos escondido por causa de seu o querer matar. E várias vezes nós lemos que David pediu matar e não matou. Eu disse: Deus vai para a conta do sul. Este salmo foi escrito por um homem que tinha muita razão para ficar zangado com as pessoas. Seus próprios filhos se levantaram contra ele para o matar. Uma pessoa que era amiga, que eu pensava que era amiga dele, andou falando com o filho para ver se podia o matar. Um homem que defendeu a nação e arriscou a sua vida tantas vezes quando os exércitos das outras nações vinham e ele arriscou a sua vida para aliviar a sua nação. O que é que aconteceu no fim? Quando ele estava velho, a própria nação se levantou contra ele para o matar. Esqueceram-se do bem que este homem fez para a sua nação e queriam o matar. Meus irmãos, houve algum tempo na minha vida que eu ficava zangado com pouca água. Quando alguém fazia uma coisa mal a mim, os crianças até se levantavam logo. Até que num dia Deus, o Espírito Santo, me disse: tu andas errado. A maneira como andas a reagir. Não é assim que Deus quer que tu reajas às pessoas. Não interessa o que eles fizeram a ti ou dizem mal a ti. Pudermos perdoar e amar as pessoas. Então foi ao Salmo 37, quando li aquilo, isto é para mim. E eu decorei este salmo, irmãos, para estar no meu coração. Quando o diabo me tenta, diz: não, está escrito. Não te indignes por causa dos malfeitores. O que é que Deus quer quando uma pessoa faz mal a nós? Reparem bem o versículo
3. Confia no quê? No Senhor. Em vez de estar zangado com a pessoa, confia no Senhor que Deus vai tomar conta do Senhor. Em vez de vingar nele ou nela, e faz o quê? O bem. Em vez de pagar o mal com o mal, paga o mal com o bem. E foi isso que Davi fez com o seu sogro. Tantas vezes. Ele nunca se levantou contra o seu sogro. Mesmo quando os soldados estavam a dizer, olha, hoje é o dia que Deus pôs nas tuas mãos, mata-o já! E Davi disse, não. Deus vai tomar conta dele. Não sou eu. Deus tomou conta dele. O homem confiou em Deus. Tinha o poder para matar, mas não matou. E quando Saúl morreu, irmãos, aquele homem não ficou contente. Chorou. Chorou o seu amigo, o seu inimigo, que queria matar por tantos anos, morreu. Chorou. Versículo 4. Deleita também. Em vez de estar zangado com a pessoa, olha para Deus. Olha a maneira como Deus te perdoa a ti. E te ama. Pensa bem nisso. Deleita também no Senhor e Ele te concederá o desejo o quê? O teu coração. Deus vai te ajudar. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Geralmente as pessoas usam este versículo fora do seu contexto. Estão-se referindo aos problemas que têm na sua vida, mas não estão-se referindo ao contexto. O contexto é, entrega as maldades das pessoas que andam contra ti nas mãos do Senhor. E Deus vai tomar conta disso. É isto é o contexto. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz. Há de chegar o dia que Deus vai mostrar a tua inocência. Mas espera nele. Espera nele. E o teu juízo como o meio-dia. Agora reparem nisto. Agora reparem nisto. Descansa no Senhor. Em vez de estar zangado, irritado, descansa. Põe tudo nas mãos de Deus. Que Deus vai tomar conta do segundo. E tu descansa. Não esteja zangado. E espera nele. Espera que Deus vai tomar conta do assunto. Foi as palavras que Davi disse a Saúl. Eu ponho tudo nas mãos do Senhor. Saúl, quando Davi o libertou da morte, os seus soldados queriam matar Saúl naquele dia. E Davi disse, não, está que Deus vai tomar conta do assunto. E Saúl queria, obrigado por me teres libertado da morte. Vem ter comigo. E Davi disse, vai à tua vida e vou à minha. Querendo dizer, eu espero o Senhor. Davi não confiava mais nele. Eu sabia que aquele homem, se eu puder o matar, eu o matar. Mas ele descansou em quem? Em Deus. E esperou que Deus é que tomasse conta do assunto. Quando Saúl morreu, irmãos, e quando o filho de Saúl morreu, Davi não disse, eu sou o rei. Ele esperou que a nação viesse ter com ele e o elegeu como rei. Ele não forçou a ninguém. Foi um homem que descansou e esperou em Deus completamente. Versículo 8. Deixa ir. Abandona o fogo. Não te indiques para fazer o mal. Ora, meus irmãos, é muito importante a maneira como nós reagimos às pessoas. Aos gritos, um ao outro, não salva nada, irmãos. Quando um casal está a gritar um ao outro, eles não resolvem nada. Não resolvem nada. Pecam. Dizem coisas que não deviam ter dito. Isso fazem. Mas não resolvem nada. Eu nunca me esqueço, irmãos, já contei, uma vez estava no Highway 7, aqui é o meu carro, e eu falhei, passei à frente de uma caminhonete, o homem coitado teve que meter o tralão para travar a caminhonete, e quando chegámos
A luz estava encanado, o homem saiu lá da caminhonete com palavrões e está zangado. E eu, quando vi aquilo tudo, fechei logo a porta do meu carro. Só deixei um bocadinho assim, mas só para falar com ele. E fechei logo a porta. O homem chegou ali com palavrões e isto, mas aquilo, claro. E eu disse assim: olha, tens razão. Há absolutamente razão. Eu falhei. Não devia ter feito isso, perdoa. O homem, quando viu aquilo, ficou admirado. E foi-se embora. Meus irmãos, se eu naquele dia saísse daquela porta e confrontasse as palavrões que eu estava ali a dizer, eu não ia resolver nada. Deus sabe tudo depois. Confia em mim. Descansa em mim. Espera. Eu vou dar conta do assunto. É isso que Deus diz ao marido cristão. Quando as coisas não correm bem em casa. Espera em mim. Entrega o caso a Deus, meus irmãos. Eu vou te ajudar. Tem calma. Não fique zangado. É isto que Deus repete, espera de uma esposa. Descansa no Senhor. Espera nele. Não fique zangado. É isto que Deus requer dos filhos com os seus pais e os pais com os filhos. É isto que Deus requer de cada pessoa aqui na igreja. Quando alguém aqui na igreja fica zangado consigo, às vezes você nem sabe que a pessoa está zangada. Às vezes acontece isso. Nem sabe. Entregue isso aos mãos de Deus. Perdoa a pessoa. Ama ela como Cristo te ama a ti. E esquece isso. Foi uma coisa que eu tive que aprender, irmãos. Porque eu antigamente ficava zangado. Ia para casa, nem dormia. A pensar, veja lá, onde é que a pessoa falou contra mim. As críticas começaram contra mim. E aquilo ficava na minha mente. Até que Deus disse: tu és um louco. Estás a servir a mim ou a eles? Quando tu pregas, é para mim ou é para eles? Perdoa a pessoa. Esquece isso. E sabem, meus queridos irmãos, eu agora, quando alguém me ofende, sabe o que eu faço? Entrego tudo nas mãos do Senhor. Perdoa a pessoa, esqueça-me do assunto, vou para a cama e durmo bem. Pergunta à minha esposa, quando eu caio como é que chama aqui? Numa cabeceira. Fico logo a dormir. Ela às vezes estava lá comigo, já estou a dormir. É melhor isso. É verdade. É melhor. Aprendi, irmãos, a descansar. Eu lembro que ao princípio do ministério eu ia para casa e pensei: será que eu preguei bem? Se eu não preguei bem? E levava aquilo até chegar a casa. Até que disse: não, para com isso. Já pregaste, foi para mim, descansa. Descansa. Meus irmãos, nós fazemos o que Deus manda, a vida é melhor. A vida é melhor. Eu devo apresentar esta igreja com amor, irmãos. Com amor. É aquilo que Jesus disse a Pedro. Pedro, coitado, quando negou Cristo 3 vezes, ficou tão envergonhado que pensou: com certeza que Jesus não quer mais nada de mim. Então ele foi para a Galileia e pediu aos seus colegas: tu queres ir à pesca? Esta era a profissão dele. E lá foram à pesca. Eu penso: com certeza que Jesus já não quer mais nada de mim. E Jesus estava ali da praia à espera. À espera. Então apanharam alguma coisa? Nada. Não apanharam nada. Então manda a rede para o outro lado. Puderam a rede para o outro lado, a rede encheu-se, nunca vi tal pesca. Assim eu gostava de apanhar os peixes lá em São Domingos. E eles viram que era Jesus. Jesus já tinha peixe preparado para eles, comida e tudo. E no fim Jesus toma Pedro do lado e fala com ele pessoalmente. Dizendo: eu já te perdoei.
E eu quero que tomes conta da minha igreja. Com amor. Tal e qual como eu te amo a ti e te perdoo, toma conta da minha igreja. Com amor. E perdão. E se você ler a carta do apóstolo Pedro, ele diz aos pastores, tomem conta do rebanho com amor. E é isso que eu tenho tentado fazer aqui na igreja, irmãos. É amar a vocês. Com amor. Não olhando para as vossas imperfeições, porque se eu olhasse para as vossas imperfeições, já não era pastor. Já tinha saído da igreja há muito tempo. Mas tenho feito isso com amor. De tratar a minha esposa com amor. Dando conta dela, especialmente os problemas que ela enfrenta devido à sua doença. Na conta do meu pai, com amor. Eu tenho problemas sérios. Mas eu tratar dele com amor. Ajudá-lo. Tratar como filho com amor. Os problemas que ele tem. Minha filha e o meu gênero com amor. Devo tratar a vocês cada um aqui com amor. Tento mostrar amor aos meus vizinhos que precisam de ajuda. Há pessoas velhas naquela rua e tenho ajudado a eles. O problema daquela igreja em Corinto, irmãos, era a falta de amor. E Deus estava mesmo triste. O Espírito Santo estava triste, vendo a maneira como estávamos se tratando uns aos outros. O orgulho, a arrogância, divisões, pensando que uns pensavam que eram superiores aos outros. Tudo isso. E Deus teve que dizer para os escreves a carta. E mostra-lhes a eles. Eu não aceito essas coisas. Deve mostrar o amor meu na vida deles, uns para os outros. E depois eu termino a carta, fazer tudo com amor. O remédio para resolver o problema em qualquer igreja é amar. Reparem que quando Paulo escreve à igreja de Roma, capítulo 14, vão ver que ele fala disto. Havia certos problemas que havia na igreja e ele recomenda tratar uns aos outros com amor. Não é criticar as pessoas, é com amor. O amor cobre o quê? Multidão de pecados. E Deus cobre os nossos defeitos e falhas com amor. Se Ele nos tratasse como a gente devia ser tratado, ai de nós. Ai de nós. Nós devemos mostrar amor até aos próprios inimigos, irmãos. Vamos ler Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5 e versículo 43. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e abençoarás o seu inimigo? Isto é o que as pessoas dizem. Olha, ama só aqueles que fazem bem a ti. Aquele que te aborrece, deixa de amar. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Bendizei o que vos maldizem. Se alguém dizer mal de ti, não fiques zangado, nem te vingues na pessoa e diz mal da pessoa. Não, não. Só pense nas coisas boas que tu vês na pessoa. Mas não. Fazei bem aos que os odeiam. Não trates o mal com mal. Trata o mal com bem. Está a ver? E orai pelos que maltratem e vos perseguem. Fazei tudo com amor, está a ver? Fazer tudo com amor. Até os próprios inimigos, Deus quer que o faça com amor. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E assim todos conhecerão que vocês são os meus discípulos, quando virem o vosso amor entre uns e os outros.
Queridos irmãos e irmãs, nunca diga mal de uma pessoa desta igreja aqui aos outros. Você está errado. Na sua própria casa, tenham cuidado. Não dizer mal das pessoas do que na igreja. Nas vossas casas. Há pessoas que pensam, ninguém está cá, o pastor não está cá, a gente pode falar. E então dizem mal, isto, está mal aquilo, mal aquilo outro, etc. Em vez de edificar as pessoas, estão pôs em baixo. Será que isto é amor? Não é amor. Falta de amor. Uma pessoa que ama realmente não faz uma coisa dessas. Ora, orar uns pelos outros está bem. Fazer bem um ao outro está bem. Mas em mal das pessoas não. Sabe que a Bíblia diz, queridos irmãos, para aqueles que dizem mal do pastor Eduardo, ai daquele que diz mal contra um certo do Senhor. Estava escrito. Ai daquele que diz mal do pastor. Portanto, queridos irmãos, esta mensagem é para mim, é para vós também. Fazer tudo o quê? Com amor. Com amor. Que Deus nos abençoe. Então vamos terminar cantando o hino. Alegria,
Para aqueles que estão em casa, se você quer tomar a Santa Ceia connosco, então prepare-se para tomar a Santa Ceia juntos consigo também. 1 Coríntios, capítulo 16. 1 Coríntios, capítulo 11, capítulo 11. Primeira Coríntios, capítulo 11, começando no versículo 23. If you have your Bibles in English, read 1 Corinthians chapter 11, beginning with verse 23. I'm going to read in Portuguese. We already had the English service, so but you can follow along in your Bible. 1 Corinthians chapter 11, beginning with verse 23. Que eu recebi do Senhor também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu. Não, eu tinha que dizer isto. Portanto, no versículo 20, capítulo 11, começando no versículo 24. E tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebeis em memória de mim. Por todas as vezes que comeis este pão e bebeis este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Pois se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos juntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para condenação, quando as mais coisas ou não as em, quando for. Ora, Jesus nos deu dois rituais. Our Lord Jesus Christ gave us two rituals to obey. O primeiro ritual é o batismo. Se você já aceitou Cristo como seu Salvador, então Deus quer que você seja obediente ao seu mandamento e seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o outro ritual é este que acabamos de ler, a Santa Ceia. O pão representa o corpo do Senhor Jesus Cristo, que foi sacrificado em nosso lugar. The bread that went to eat represents the body of Christ that was sacrificed on our behalf. O cálice representa o sangue do Novo Testamento. No Velho Testamento era o sangue de animais, que apontava para Jesus. Mas Jesus veio cumprir tudo isso e agora celebramos o sangue que Cristo verteu na cruz. When you take the cup represents the blood of Christ. In the Old Testament, it was the blood of animals that pointed to Christ. But Christ came, he fulfilled all the shadows of the Old Testament that pointed to Christ. And now we celebrate the fact that Christ shed his blood on our behalf. Cristo pagou a nossa dívida quando morreu naquela cruz. Christ paid the debt of our sins when he died on the cross. Quem é que está qualificado para tomar a Santa Ceia? É a pessoa que tem fé. Who is qualified to partake of the Lord's Supper? It is those who have faith. É a pessoa que tem fé e crê que Jesus Cristo é o único meio de salvação. Não é através de nossas boas obras, nem sacrifícios,
mas é unicamente pela fé que nós temos em Cristo Jesus. Who is qualified to partake of the Lord's Supper? Those who have faith. Faith in Christ, realizing that we are saved not by our good deeds or sacrifices, but only by what Jesus did on the cross for us 2,000 years ago. He paid the debt completely of all of our sins. And it's through him that we receive complete forgiveness and we receive the gift of eternal life. It is for those that Christ invites you today to participate in the Lord's Supper, to acknowledge his sacrifice, to be grateful for what he did, and to worship him for what he did. Reparem que Jesus, a palavra de Deus aqui nos manda, cada um examine-se a si mesmo. Está-se falando não para pessoas que não têm fé, mas pessoas que têm fé. Mas quer que a gente, antes de tomar a Santa Ceia, cada um examine-se a si mesmo e vê se realmente é na nossa vida algo que Deus não está contente. Então Deus agora nos pede, arrepende disso tudo, e Deus promete cá perdoar. Notice that Christ in here recommends and advises to each one of us to examine ourselves before we take the Lord's Supper. It's referring to people who have faith. If there's anything in your life that God is not pleased with it, you need to acknowledge that, confess it, and repent from it. And God promised that He will forgive you for it. Eu vou dar agora tempo, irmãos, para em silêncio, para orarem a Deus. I'm going to give you a little time for you to close your eyes and to pray to God. Let us pray. Querido Pai, muito obrigado pela tua promessa. Se confessarmos nossos pecados, tu és fiel e justo para perdoar os nossos pecados e justificar de toda a injustiça. Obrigado pela tua ciência e pelo teu sacrifício. Heavenly Father, we thank you for the promise that you have given to us, that we confess our sins. You are faithful and just to forgive our sins. Thank you, Jesus. Amen. Portanto, o Senhor Jesus Cristo tomou o pão. E antes de tomar o pão, ele disse: este pão é o meu corpo, que é por vós, fazer isto em memória de mim. Our Lord Jesus Christ, he took the bread and said, this is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me. And I'm going to ask Luís Rezendes to ask God's blessing for the bread that you're to partake. I will say in both languages, and we all can partake. Jesus took the bread and said, this is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me. O Senhor Jesus disse, isto é o meu pão que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Let's partake. I'm going to ask Mary to ask God's blessing for the cup. Heavenly Father, we again thank you for the privilege to be in your house, to listen to your word, and to partake in this Lord's Supper. As we're about to take this cup, we thank you, Heavenly Father. We do it in reverence and in honor of you. And we thank you that you sent your Son, Jesus Christ, to die on the cross for us. The atonement for the atonement of our sins. And we also ask, Heavenly Father, that, as always, if there's anyone here that is yet to accept you, that is yet to recognize what you did, the love, the unselfish sacrifice, that you open their hearts and minds. All this we ask, Heavenly Father, in your precious name. Amen. So I'll say it in both languages, and we all can partake. Em inglês, duas línguas, depois nós podemos tomar. Depois de ter ceado, o Senhor Jesus tomou o cálice e disse: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto em memória de mim. Our Lord Jesus Christ, after supper, he took the cup and said, this cup is the New Testament in my blood. Do this in remembrance of me. Let's partake. Ora, vamos pôr então de pé, let's stand, e vamos então cantar um último minuto.
blessing of God, vamos ter a bênção de Deus. A graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco até reunirmos aqui outra vez. May the peace of God and the fellowship of our Lord be with us until we meet again. Amen. Amém.